Não foi nenhuma coletiva, Rafael, foi um pronunciamento, porque ele não abriu esse espaço para perguntas aos jornalistas, mas mesmo sem ser provocado, ele já veio com a informação. Flávio Bolsonaro já veio com a informação, confirmou que ele de fato se reuniu com Daniel Worcaro logo após a prisão de Daniel Worcaro em dezembro do ano passado, que ele havia sido preso, depois liberado para cumprir essa prisão preventiva em sua casa, e aí ele falou que procurou Daniel Worcaro para poder colocar um ponto final nessa relação entre os dois, que Flávio Bolsonaro confirmou hoje, reiterou mais uma vez que era uma relação restrita a esse investimento no filme autobiográfico de seu pai, Jair Bolsonaro. Então ele disse que depois que essas informações vieram à tona, que houve essa operação Compliance Zero contra Daniel Worcaro, que eles teriam se dado conta da dimensão do problema envolvendo o ex-banqueiro e que por isso ele o procurou para encontrá-lo pessoalmente e aí colocar um fim a essa relação entre os dois. Entre outros pontos, Rafael, que ele trouxe também na coletiva de imprensa, houve dois pedidos. Flávio Bolsonaro disse que fez dois pedidos para a produtora do filme para poder esclarecer melhor essa situação, dar mais transparência e tomar providências que ele considera corretas. A primeira delas foi que a produção do filme faça em até 30 dias, disponibilize toda uma transparência do orçamento desse filme, desses investimentos, então que isso seja publicizado. E o outro pedido foi que o lucro obtido do filme a partir do investimento feito por Daniel Worcaro, então que a proporção calculada ali de lucro, de retorno financeiro a partir do investimento de Daniel Worcaro seja disponibilizado, que esses valores sejam disponibilizados para as autoridades fazerem o que bem entenderem, então, com esse valor, o que considerarem correto, levando em consideração que esse valor que foi aplicado por Daniel Worcaro é um valor também que é suspeito, ali está sob suspeição, né, por conta de todo esse escândalo envolvendo o Banco Master. E aí, em relação, Rafael, à repercussão disso, a gente conseguiu conversar rapidamente ali no final com alguns parlamentares que afirmaram que esse esclarecimento de Flávio Bolsonaro na reunião, de que ele falou, né, para esses aliados que se reuniu com Daniel Worcaro, que isso foi feito por iniciativa própria dele, que ele não chegou a ser provocado. Lembrando que essa informação já havia sido dita por ele já havia passado essas informações para aliados, um grupo mais restrito de aliados, como publicou o próprio Igor Gadelha, aqui no Metrópolis, ele veio com essa informação, né? O Samuel Pancher também havia feito essa apuração, havia procurado a equipe de Flávio Bolsonaro, e aí Flávio Bolsonaro, então, hoje nessa reunião, ele mesmo que tomou essa iniciativa de esclarecer para a maior parte ali dos seus aliados que teve esse encontro com Daniel Worcaro. E aí a gente perguntou ali para esses aliados se não existe um sentimento de desconfiança, um receio de que mais informações venham à tona, e pelo menos na frente das câmeras o que eles disseram é que não existe receio, que esse é um assunto encerrado. O próprio líder da oposição na Câmara, o Cabo Gilberto, disse isso, que é um assunto encerrado, que Flávio Bolsonaro fez todos os esclarecimentos e que essas informações não são um problema para eles, que tudo que foi esclarecido com base no que se sabe até agora, que eles estão confortáveis com isso e que tem outros problemas relacionados a esse escândalo que devem ser esclarecidos. Já do lado do governo, Rafael, alguns parlamentares vieram se pronunciar sobre isso, questionar essa informação trazida por Flávio Bolsonaro, como o deputado Lindbergh Farias, que foi líder do PT na Câmara dos Deputados, disse que mentira tem perna curta, queria saber, né, que era preciso ter mais esclarecimentos, mais informações sobre esse encontro, o que Flávio Bolsonaro foi fazer lá com Daniel Worcaro, se ele foi intervir nas investigações, se ele foi pedir para não ser citado na delação de Daniel Worcaro. Então, jogou essas suspeitas aí sobre Flávio Bolsonaro, e também a deputada Gleisi Hoffmann, que foi ministra aqui do presidente Lula, também foi às redes sociais para poder se manifestar sobre isso, disse que é muito estranho que essas informações venham à tona dessa maneira, né? Que inicialmente Flávio negou qualquer ligação e agora veio mais uma vez falar sobre mais um encontro, né, presencial com Daniel Worcaro, então que quanto mais ele se explica, mais ele se enrola, e até o momento que a gente tem
tem de repercussão dessa relação com Flávio e Daniel Worcaro, mais um episódio, né, dessa situação, dessa questão. É isso, e a gente vem aqui com mais atualizações. Isso porque, Rafael, Flávio Bolsonaro deve se manifestar daqui a pouquinho lá na marcha de prefeitos que acontece aqui em Brasília. Camila, muito obrigado. E lembrando sempre, né, estão havendo nesse exato momento outras pesquisas eleitorais. A gente viu hoje a Atlas Intel, vamos conversar daqui a pouco a respeito disso aqui no Agora Metrópolis. Vamos ver também como essas outras revelações vão influenciar nas pesquisas. Camila, muito obrigado. Qualquer novidade, volta com a gente. Olha, e durante